As listas são uma estrutura de dados muito comum em programação. Em algumas linguagens, como o Lisp e o Haskell, são mesmo a estrutura de dados básica. Noutras, como o C++ e o Java, as listas vêm nas bibliotecas. No C, temos de as programar ou então ir à internet procurá-las. As estruturas de dados mais comuns em programação são os vetores, as listas, as filas, as pilhas, as árvores e as tabelas de dispersão. Quase sempre elas já existem em bibliotecas padrão ou em bibliotecas ad hoc. Temos de saber usá-las, mas agora vamos também aprender a programá-las. No nosso curso de Algoritmos e Estruturas de Dados, vamos basear-nos nestes dois livros. O da esquerda, conhecido pelo nome do primeiro autor, é o Corman. Trata-se de uma obra de referência indispensável. O outro é um livro de programação em C, que já usamos em programação imperativa e que também tem um certo pendor para as estruturas de dados. Podemos dizer que uma lista é uma sequência de elementos na qual acrescentar ou retirar elementos em qualquer posição é uma operação natural. Uma lista pode ser atravessada desde o primeiro elemento até ao último, nesse sentido. Nas listas, cada elemento tem uma ligação explícita para o elemento seguinte. Nos vetores e nos arrays, que são um caso particular, também podemos inserir ou remover elementos em qualquer posição, mas isso é ineficiente, pois obriga a trasladar todos os elementos do vetor situados à direita da posição de inserção ou remoção. Nas listas, inserir ou remover não incomoda os outros elementos. Em C, um array é alocado todo de uma vez. Além disso, os elementos do array ficam contíguos na memória e é isso que permite chegar a qualquer um deles eficientemente por meio do seu índice. Uma lista começa vazia e cada novo elemento é alocado dinamicamente ao ser acrescentado à lista. Os vários elementos não ficarão contíguos na memória. Há as listas simples, onde cada elemento tem apenas uma ligação para o elemento seguinte. As listas duplas, onde há também uma ligação para o elemento anterior. As listas circulares, onde o último liga ao primeiro. As listas ordenadas, onde cada elemento é menor do que o seguinte. As listas com sentinela, onde o último elemento não conta, mas está lá para marcar explicitamente o fim da lista. É costume visualizar as listas por meio de um boneco onde cada elemento da lista aparece dentro do retângulo. Cada retângulo tem uma seta que o liga a outro. Na parte esquerda fica o valor do elemento e da parte direita sai a seta para o elemento seguinte. A lista é o conjunto de nós sequencializado como indicam as setas. Cada seta representa o endereço do retângulo seguinte. Portanto, o endereço do primeiro elemento, do primeiro retângulo, aliás, representa, de maneira mais geral, a lista toda. De facto, nos programas, as listas são representadas pelo pontador para o primeiro nó. Eis os tipos para a lista e para o nó da lista. Repare, uma lista é um apontador para um nó e um nó é uma estrutura que tem dois membros, um valor e uma lista. Esta lista, dentro do nó, corresponde ao apontador para o nó seguinte. A definição é muito interessante, mas não confundamos. Quando dizemos que uma lista é um apontador, estamos a significar que uma lista é representada pelo apontador para o primeiro elemento. As listas nascem vazias, por assim dizer. Por isso, ao declarar uma lista, normalmente escrevemos list S igual a null. Tecnicamente, null é uma constante simbólica definida na biblioteca. Para atravessar uma lista, entramos pela cabeça, isto é, pelo primeiro elemento, e da cabeça vamos para a cauda, isto é, para a lista formada por todos os elementos menos a cabeça. Temos a função listed para o primeiro elemento e a função listtail para o apontador para o resto da lista. Estas funções só podem ser usadas se as listas não forem vazias, é claro. A função listCons constrói uma lista a partir de um valor e de uma lista já existente, colocando o valor à cabeça dessa lista. Repare, primeiro pedimos ao sistema memória para um novo nó, depois colocamos nesse nó, no membro vel, o valor do novo primeiro elemento, a seguir colocamos no membro next a lista à cabeça da qual queremos colocar um novo elemento. Para percorrer uma lista do princípio para o fim, tipicamente usando um ciclo while, que fica assim em esquema. Enquanto a lista não for vazia, faz qualquer coisa com o valor de cabeça, escreve, soma-se uma variável, incrementas, etc. e passas ao seguinte. Vejamos um exemplo. Uma função para somar todos os elementos de uma lista. Enquanto a lista não for vazia, soma-se a cabeça à variável result e passa-se ao seguinte. Dizer, enquanto a lista não for vazia, é uma forma de falar. A lista está a ser percorrida. Não estamos a eliminar nós. Mas, como o apontador de controle avança, devemos parar quando ele se tornar nulo. A função listsum é simples, mas convém testar. Neste caso,
Fazemos isso através de uma função de teste unitário. Escrevemos várias expressões representando listas e, por meio de asserts, afirmamos o valor da soma de cada uma dessas listas. Se a função listSum estiver certa, a função de teste unitário não tem efeito visível. Se algum dos asserts falhar, o programa termina logo dando erro. Vejamos agora uma função para escrever uma lista. É simples e segue o mesmo modelo. Enquanto a lista não for vazia, escreve a cabeça e passa ao seguinte. Neste caso, a função tem como parâmetro também a cadeia de formato para maior generalidade. Para ler é diferente. A lista criada por leitura é representada pelo pontuador result inicializado a nulo. Cada valor lido é acrescentado com listcons. Se lermos e depois escrevermos, os valores vão aparecer por ordem inversa. O último a ser lido é o primeiro a ser escrito. Não admira, na lista os novos elementos são acrescentados à cabeça. Isto sugere-nos uma função para inverter uma lista, isto é, para criar uma nova lista com os mesmos elementos que outra, mas dispostos por ordem inversa. Até é simples. Percorremos a lista velha, acrescentando cada elemento à lista nova. Como ao acrescentar, acrescentamos à cabeça, fica pela ordem inversa sem mais esforço. Outra coisa seria escrever do fim para o princípio, mas sem inverter a lista. É mais subtil. Primeiro, escreve-se a cauda da lista do fim para o princípio e depois de ter terminado de escrever a cauda da lista do fim para o princípio, escreve-se a cabeça. Programa-se recursivamente. Repare, se a lista for vazia, não se faz nada. Se não for, chama-se a função recursivamente para a cauda e depois escreve-se a cabeça.